Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo na Veia, um podcast para você conhecer um pouco mais sobre o universo vascular, sempre com conteúdo científico e de forma descontraída. Sabe todas as vezes que você ficou com uma dúvida sobre o tema ou não sabia o que utilizar para o tratamento? Então, com este podcast, deixe tudo para trás. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, cirurgião vascular e o seu anfitrião nesse podcast. E hoje eu vou falar com a doutora Cláudia Fiorini, cirurgiã vascular. Ela atua na clínica Alfa, aqui em Alphaville, e para falar de um tema que é complicado, casos difíceis na insuficiência vascular e suas condutas. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês batendo esse papo. Muito bem, Cláudia. Eu vou falar que a gente já tem uma relação de amizade. A Cláudia, ela trabalha junto com a gente no Instituto de Excelência Vascular, ajudando também a ser monitora dos nossos cursos. Mas conta um pouquinho, doutora Cláudia, como que é a sua atuação, sua clínica em Barueri, o que é feito lá? Bom, eu trabalho aqui na minha clínica há mais de 10 anos, atuo só aqui no momento e eu trato tudo que você pode imaginar de casos de varizes e telangiectasias, enfim, basicamente aqui na clínica. E aparece de tudo, né? Aparece de tudo mesmo. Os casos mais Então, tranquilos, os casos mais difíceis. e é sobre eles que nós vamos falar hoje, sobre esses casos difíceis e tentar desvendar e colocar alguma conduta, alguma diretriz, alguma direção, algum norte aí para os nossos ouvintes e aqueles que também estão nos assistindo no YouTube. Vamos começar com um caso comum, né, que a gente observa muito, afinal de contas, varizes, muitas vezes, a maioria delas não são tratadas em mulheres, e mulheres ficam grávidas. Quanto tempo depois de gestação, aí, doutora Cláudia, é feito ou iniciado um tratamento? Eu espero pelo menos uns 90 dias para avaliar essa paciente, para a gente rever se a paciente já passou comigo antes da gestação, por exemplo, tudo pode ter mudado, ou muita coisa pode ter mudado após a gestação, no caso dela, no quadro venoso dela. Né? Então, a gente faz uma avaliação naquele momento pós a gestação, através de ultrassom, Doppler, né? Isso é mandatório, para a gente definir a melhor forma de tratamento. A melhor forma de tratamento, a gente tem que lembrar também que essa paciente pode estar amamentando, né? Então, a gente precisa levar em consideração, dependendo do que a gente for adotar como conduta, esse pequeno detalhe aí, que a gente tem que tomar alguns cuidados, dependendo da técnica que for indicada para o tratamento dela. E então quer dizer que uma mulher no puerpério, ou seja, depois da gestação, é como se fosse um caso novo, um caso diferente do anterior. Eu acho que a gente precisa avaliar novamente, sim. Existe muita coisa que surge na gestação, no sentido de varizes e telangiectasias, que depois de algum tempo após essa mulher ter tido bebê, pode regredir, né, por conta da diminuição da pressão abdominal. Então a gente pode ver uma regressão de algumas coisas que podem ter surgido na gestação, mas outras coisas não regridem, né? Então a gente precisa ter uma ideia naquele momento do que realmente está acontecendo, do que ficou, do que surgiu na gestação e ficou ali, para que a gente faça um tratamento adequado. Eu tenho várias pacientes que passam comigo e que fecham algum tratamento e que engravidam durante o tratamento, né? Então, aí a gente acompanhamos a gestação sob o ponto de vista vascular, né? E depois que elas têm bebê, a orientação é que elas voltem depois de pelo menos 2 ou 3 meses, para que a gente faça uma reavaliação de como ficaram as coisas, para aí a gente conversar novamente e restabelecer o tratamento ou indicar algo a mais se for necessário. Poxa, e nesse caso, veja comigo, Cláudia, se na gestação, logo depois da gestação, a gente pega e espera um tempo para começar o tratamento.
e, de repente, por acidente, a gente fez um tratamento numa mulher que estava gestante e a gente não sabia. E agora? Qual que é o problema? Existe alguma situação? Afinal de contas, por que a gente não faz durante a gestação? É risco para o nenê? Afinal de contas, qual que é o perigo aí? Ai, que cuxa, que pergunta é essa, pelo amor de Deus? O que você quer que eu responda? Afinal de contas, se a gente pode fazer, né? Por que tem esse risco aí durante a gestação? Por que a gente interrompe o tratamento durante a gestação, Na então? verdade, eu, por exemplo, um tratamento com espuma densa, entendeu? Eu não faço de jeito nenhum, mas na verdade não é nem por isso. Eu acho que isso também a gente tem que pensar. É, qual é o benefício desse tratamento durante a gestação? Já que vai aumentar a pressão abdominal, pode piorar as varizes, qual o benefício da gente tratar durante a gestação? Então, na realidade, não é nem por um risco maior da gestação em si, mas sim pelo fato de que o tratamento pode, assim, não ser eficiente, mesmo porque as condições podem mudar na gestação e até regredir alguma coisa após o parto. Eu dessa forma que eu penso, dessa forma que eu oriento minhas pacientes, porque na verdade, dependendo do caso, existem várias técnicas minimamente invasivas para a gente realizar tratamentos vasculares hoje em dia, né? E que não trariam tantos riscos assim à gestação e ao bebê, né? A gente sabe disso, mas eu não vejo o benefício de tratar durante a gestação. E aquela pressão que é feita pela mãe porque piorou as pernas e quer iniciar imediatamente depois do parto, né? Qual tipo de argumento você usa para tentar postergar? Eu acho que normalmente esse argumento de que se a gente esperar mais um pouquinho, pode haver alguma regressão, é um bom argumento. Normalmente as pacientes entendem e aceitam, mas também existem algumas, dependendo do caso, a gente pode até iniciar alguma coisa antes, que são, como eu te disse, né? Por exemplo, a gente associar um laser transdérmico com uma escleroterapia com glicose. Isso a gente pode fazer sem nenhum risco para o bebê e para a mãe, né? Só que é o que eu falo, tem paciente que a gente já inicia nesse sentido e desta forma, porque a ansiedade delas é maior? Tem, mas eu acho que tudo a gente precisa avaliar. Esse tipo de tratamento se enquadra para todos os casos? Não, não se enquadra para todos os casos. Né? Tem casos mais complexos que de verdade a gente tem que conversar e orientar. E eu acho que no fim das contas, para todos os casos difíceis, eu acho que para todos os casos, né? Não só os difíceis, mas para os difíceis mais ainda. Eu acho que esse é um grande ponto. A gente sempre conversar, explicar os porquês de sim, podemos tratar ou não, melhor esperar. É a relação médico-paciente com toda honestidade, com toda transparência. Eu acho que esse é o ponto mais importante com relação a qualquer tratamento que a gente vai fazer com os nossos pacientes, né? Muito bem, e quem está falando é uma mãe, né? Dá para ver aqui no seu colarzinho aí que tem quantos penduradinhos aí? Minhas duas princesinhas. Então, pronto, de experiência pessoal. Uma última questão aí nessa situação difícil de insuficiência venosa pós-gestação e a questão da decisão terapêutica, e que envolve a amamentação. Você citou mesmo a amamentação, mas tem mulher que amamenta um ano e meio, né? E o que fazer nesse período, então? Qual que é a restrição nesse período? Dependendo do tratamento, a gente interrompe, por exemplo, pensando numa espuma densa, né? A gente interrompe um dia antes, sei lá, a gente faz o tratamento, a paciente armazena o leitinho e volta a amamentar um dia depois. Perfeito. Então, nesse caso, é só temporário e dá para continuar continuar o Isso, tratamento. Muito isso. bom. Então, essas foram as condutas da doutora Cláudia aqui numa situação difícil de varizes pós-gestação, com uma série de desejos, né, e ansiedades aí, tanto do paciente quanto do médico. E eu vou passar por uma segunda situação difícil.
muita gente, né, acaba tendo o histórico de trombose, né, a trombose anterior, aquela trombose profunda, mesmo que em situação de pouco sintoma, né, e pode ter sido pós um trauma, pós uma cirurgia, ou mesmo aquela trombose que a gente não explica a causa, a pessoa descobriu, mas de repente teve pouco sintoma, e ela quer fazer um novo tratamento ali para as varizes dela, para insuficiência venosa. Então, nós temos um quadro de insuficiência venosa com trombose prévia. Quais são as medidas e os cuidados nesse tipo de caso, doutora Cláudia? Bom, é super possível a gente fazer qualquer tratamento para essas pacientes, desde que a gente analise possíveis causas, sim, de trombose, mesmo as que a gente não responde. Existem pacientes que a gente já sabe têm trombofilias conhecidas, né? E alguns pacientes, por exemplo, tem um paciente que a gente vai fazer um ultrassom pré-tratamento, e aí a gente descobre, porque ela não sabia, porque foi uma pessoa assintomática que teve uma trombose antiga, enfim. E o que a gente faz, né? Existem alguns scores, né, que a gente usa para classificar os riscos de trombose venosa profunda nesses pacientes. E esses scores, eles devem ser usados pelo vascular, né, não só para paciente que tem quadro antigo de trombose venosa conhecido, ele deve ser usado para a gente realmente tentar prever e trazer segurança para esse paciente durante os nossos tratamentos. E os scores são baseados em idade, em presença ou não de varizes, em presença ou não de trombose prévia, enfim, são vários pontos que a gente analisa e que a gente pontua. E através dessa pontuação, a gente faz a prevenção, seja ela medicamentosa ou não, durante esse tratamento, para que esse paciente consiga fazer esse tratamento com segurança. E vai modificar essa forma de prevenção se for fazer um tratamento pouco invasivo, como a gente já discutiu aqui um pouco sobre escleroterapia, e aquele tratamento mais invasivo, como uma cirurgia, realmente, mesmo que seja uma microcirurgia, muda o pensamento dessa prevenção? Muda, muda sim. Hoje existem técnicas que a gente sabe que o risco de um evento tromboembólico é muito pequeno, perto de outras técnicas, né? Então, isso muda também. A escolha da técnica, de acordo com cada caso, faz com que a gente também mude a forma de profilaxia, de prevenção da trombose venosa profunda para cada caso. E o contrário também é verdadeiro, ou seja, o fato do seu paciente estar numa situação, numa condição complicada, que é esse antecedente de trombose, que ele não soube, tem as varicosidades. Nesse tipo de paciente, há uma tendência de optar por tratamentos menos invasivos para que possam eventualmente diminuir esse risco? Eu acho, na minha prática clínica, eu sempre busco os tratamentos que eu vou obter melhores resultados com menores riscos, né? Inclusive com relação a evento tromboembólico, inclusive o importante deles, eu acho que a gente não pode esquecer disso em momento nenhum, né? E isso da minha parte é exposto sim para os pacientes, porque os pacientes eles chegam com muita informação, inclusive a respeito das possíveis técnicas de tratamento. Então, tem paciente que chega aqui falando o que ele gostaria de fazer como técnica de tratamento. E aí a gente tem que explicar, né? Mais uma vez, né? Falar, ó, tá bom, esse é possível, vou dar outro exemplo novamente. Falar, tá bom, a pessoa quer fazer espuma densa. Ah, tá bom, você quer fazer espuma densa? Podemos, né? Mas existe a possibilidade de um tratamento menos invasivo, no sentido de menor risco, com resultados tão bons quanto ou melhores, né? Então a gente tem que explicar. Claro que se existir esta possibilidade da pessoa fazer uma opção
eu sempre procuro expor as possibilidades para os pacientes, com benefícios e com riscos, né? A decisão, óbvio que eu não divido isso o tempo todo com os pacientes, porque em alguns momentos não existe essa opção, em alguns momentos a gente indica aquele tratamento, porque aquele tratamento é o mais indicado e o de menor risco, mas quando existe essa possibilidade da gente dar duas possibilidades, duas opções para o paciente, eu sempre decido, deixo a bola como paciente também, mas sempre expondo todos os benefícios e os riscos para esses pacientes, né? Eu acho importante. Perfeito. Então, uma última consideração para um caso difícil desse, eu quero ver o que faria ali na sua clínica. Uma paciente mulher que está em uso de contraceptivo oral e você, no seu exame, descobriu que ela teve uma trombose antiga, né? No seu exame, teve uma trombose antiga que ela não teve sintoma. E ela quer fazer escleroterapia de pequenos vasos, ou seja, quer tratar aqueles vasinhos. O paciente está lá no seu consultório, no mapeamento, descobriu-se uma trombose antiga, ela está em uso de contraceptivo e ela quer fazer tratamento de pequenos vasos, pequenas varicosidades. Que conduta tomar aí? Faço tranquilamente. Com Faço ou sem tranquilamente, anticoagulante? sem anticoagulante. Certo. Sem Tá. anticoagulante. Alguma orientação diferente para essa paciente? No Para pós? mim, para Vida que mim, segue. para mim, vida que segue, que custe. Muito Vida que bem. segue. Então, isso aí, pessoal, isso aqui é a vida real, isso aqui é a prática clínica realmente da vida real, e vale dizer que realmente uma situação dessa, a gente não tem uma conduta estabelecida e certa, é avaliar situações de riscos individuais Cada caso, isso e aí. uma situação como essa, como a intervenção ela é de baixíssimo risco, seria só pequeno tratamento de telangiectasias, né? Então a opção realmente pode ser essa de condição de seguir a vida. Muito bom. Vamos agora para a nossa terceira situação difícil, a coisa pode começar a esquentar, porque agora a gente vai falar de varizes recidivadas, aquelas varizes que vão acontecer de novo. Sabe aquela paciente, aquela pessoa que vem, trata as varizes, dali a pouco, rapidinho, vem e aparece de novo as varizes, e não são varizes tão pequenos assim, às vezes podem até ser varizes maiores, uma vez que a gente está falando de varizes de origem pélvica. Imagina uma paciente que ela vem tratando de forma repetida varizes, e eu vou falar uma região que é muito comum, que é a parte de dentro da coxa, ou a parte que vem logo ali na parte de trás da coxa, logo embaixo do bumbum, sabe, pessoal? Então, ali é muito comum de a gente tentar fazer tratamento, pega e volta rapidinho, tenta fazer, pega e volta rapidinho, e se descobre que a origem é pélvica, né? Ou seja, vem lá da região da pelve essas veias. Por que isso acontece, doutora Cláudia? Realmente uma situação que a gente nota, ou eu estou exagerando? E como que se lida com esse caso difícil? Ai, que custe, mas essa pergunta você me pegou, hein? É para isso que a gente está aqui. Essa pergunta você me pegou. Bom, são realmente varizes de difícil tratamento, né? Eu acho que para esses casos, varizes recidivadas, no geral, eu acho que o grande lance é a gente saber realmente a origem, né? A origem do problema. Porque através da origem do problema, quando a gente faz essa detecção, a gente vai bolar nossa estratégia de tratamento. Não adianta a gente ficar tratando só as varizes recidivadas se a gente não tratar a causa do problema, né? Esse é o grande lance, na verdade, para qualquer tratamento de varizes, né? Para qualquer tratamento, independente de quantidade, de calibre, de recidiva ou não. Eu acho que esse que é o grande lance, é a gente fazer um bom diagnóstico, saber o que está acontecendo, para a gente bolar a melhor estratégia de tratamento. Tá. E essa paciente, que na verdade a gente identificou a causa, né, a origem pélvica, está vindo lá de baixo, então, como tivesse um vazamento lá de dentro,
A gente fazendo um tratamento ali, provavelmente, né, pela condição da origem, como foi comentado mesmo, ela pode vir e recidivar. Existe uma situação que a gente possa pensar em fazer um tratamento daquelas varizes lá da pelve, que geralmente pode originar isso daí, porque veja só, a gente sabe que quando tem dor, né, aí a gente vê muito com as mulheres que têm aquela dor crônica, existe a possibilidade, existe esse tratamento, mas já se viu, já na sua conduta, e a gente está falando de mundo real mesmo, já foi feito um tratamento tão agressivo assim, mais agressivo da parte da pelve, devido somente às varicosidades que vão para a perna? Uma paciente que não tem a dor? Eu não entendi a pergunta. Se a paciente que não tem dor, Isso, uma paciente que varizes não tem, pélvicas, sem dor na pelve, esse é o caso tá? complicado, mas que essas varizes descem ali para o membro inferior. Você Tá? quer saber como eu trato? Isso, se você trata em cima ou só trata embaixo. Só trato embaixo. Só trato embaixo, Então, né? e isso é uma condição assim, pessoal, porque muita gente fala, sempre trata origem, sempre trata origem. Numa dessas, o tratamento da origem é demasiadamente agressivo e não vale a pena Sim, tratar a origem. Né? sim, Então, é um caso complicado, porque é um caso que a gente espera que possa ter recidiva, muito embora a literatura não, né, o estudo médico não diz realmente se o tratamento alto vai diminuir a recidiva ali das varizes da perna. Então, fica aí a conduta da doutora Cláudia para este caso difícil. Ela não trata sim. via alta a Não. princípio. Muito bom. Então, existe alguma situação em específico que aí vale a pena tratar via alta, doutora Cláudia? É Via alta que a exatamente o que gente você fala é falou. mais invasivo. Paciente bastante sintomática, né? Que além da recidiva das varizes, ela tem dor, incômodo, aí vale a pena. Aí vale a pena, mas é outro tipo de tratamento, né? Pronto, então é isso. Então, com dor, a gente vai para o tratamento mais invasivo, que é um tratamento que a gente chama de embolização, Embolização né? de Então, varizes é um outro pélvicas, tipo é. de coisa. E sem a dor, usualmente só trata por baixo. Muito bom. Caso complicado, pessoal. Vale lembrar que a gente está falando de uma situação que pode estar presente em até 1/3 das mulheres com varizes que recidivam. Então, é bastante gente aí que pode ter essa situação. Vamos para uma outra condição difícil, tá? Eu não diria nem que é uma situação difícil em relação à insuficiência venosa, porque vamos falar de um caso simples de insuficiência venosa. É um caso de pequenas varizes, né, pequenas telangiectasias, um caso extremamente comum, aparentemente não difícil. Mas por que ele vai se tornar difícil, doutora Cláudia? Porque essa paciente tem algum grau de ansiedade e fobia à agulha e sensibilidade dolorosa. Como que trata esse paciente? Esse paciente chega, ele desmaia antes de chegar, ou ele tem que fazer alguma coisa antes? Como que você lida com essa situação difícil no consultório? Isso não é tão incomum, né, quanto as pessoas imaginam. A dor é um problema aí para várias pacientes que ficam entre a cruz e a espada, né? Porque olham para as pernas, veem que o negócio está ficando cada vez pior, querem tratar, não querem passar por um procedimento, sei lá, cirúrgico, se existir essa possibilidade. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer os tratamentos utilizando o que a gente chama de sedação consciente, né? Que é o óxido nitroso, traz muito conforto durante os procedimentos para os pacientes, é muito seguro, tem uma diminuição da dor importante, então a gente consegue fazer esses tratamentos, seja através de disparos de laser, que também são dolorosos, ou através das injeções, né? Com muito conforto para os pacientes, muito conforto. Essa é uma das coisas. Tem
O arzinho gelado, né, que todo mundo gosta também, Uhum. que só o fato da gente usá-lo durante as sessões de escleroterapia, por exemplo, já diminui muito a sensação dolorosa dos pacientes. Então, hoje em dia, é possível a gente fazer vários tratamentos, utilizar várias técnicas dentro dos nossos consultórios, das nossas clínicas, trazendo muito conforto no sentido de dor e de ansiedade para todos esses pacientes. Hoje em dia não tem desculpa para não tratar de varizes. Então, aquela pessoa que nunca foi ao médico porque morre de medo de agulha, morre de medo do tratamento, ou morre de medo de sentir dor, já não tem motivo para voltar a procurar o seu médico e ir atrás de técnicas que realmente possam controlar essas dificuldades que essa pessoa tem. É isso mesmo? Não tem desculpa. Eu falo que não tem desculpa mais para não tratar varizes. Quem tem medo de cirurgia, hoje em dia existem diversas outras técnicas que podem ser feitas nos consultórios e nas clínicas, com a possibilidade de fazer com muito conforto, sem dor. Então eu falo, não tem desculpa para não tratar. Não tem mais desculpa. Então, muito bem. Então, vamos enumerar aí o que a gente tem. A senhora falou, foi falado então do ar gelado, foi falado do óxido nitroso, né? Isso. Que é o anox. Explica um pouquinho, porque essa técnica aqui ela não é tão conhecida assim, as pessoas podem não entender direito o que é essa técnica anox. Tá. Vamos lá. O óxido nitroso é o happy gas, né? O gás da alegria, o gás do riso. Ele é utilizado pelos dentistas há mais de 150 anos. Os próprios dentistas administram esse gás via máscara nasal, no caso deles, porque o paciente precisa ficar com a boca aberta, exatamente para trazer um pouco mais de conforto para os pacientes que têm pânico de dentista, de agulha, enfim. Ele traz, além disso, uma diminuição de dor também, né? Então, é uma técnica que já é utilizada há muito tempo, com muita segurança, e nós trouxemos isso para a nossa prática diária também já há bastante tempo. O paciente fica ou com um catéter, ou com uma máscara, né, cobrindo o nariz e a boca, ou com um catéter só no nariz, deitadinho na maca. Isso não tem cheiro, não tem ventinho, ele não sente nada, ele fica respirando normalmente. É uma mistura de oxigênio e de óxido nitroso. E esse Existe paciente não uma. dorme? Ele não dorme? Tem paciente que dorme, tem paciente que dorme, a maioria dorme, e eu vou falar para vocês porque eu já usei. É uma delícia, é uma sensação de conforto, é um soninho gostoso. E eu falo para os pacientes, porque às vezes quando a gente fala da sedação consciente, o nome sedação provoca um pânico imediato em quase 100% dos pacientes. É É, engraçado isso. passa a ter o medo da tal da anestesia, né? De não acordar, de passar mal, isso daí. Então, quais são os Exatamente. riscos que isso aí pode trazer? Nossa, nenhum risco. Absolutamente. Claro que os pacientes têm que ser classificados, né? Mas para a grande maioria dos pacientes é absolutamente factível, inclusive pacientes com idade mais avançada, traz muito conforto. Uma coisa que eu deixo muito clara para os pacientes é aquilo lá só dura enquanto você está respirando. A hora que a gente tira a máscara do paciente, em- tem paciente que em menos de 1 minuto ele está naquele soninho, ele imediatamente já percebe, porque ele já fica alerta. Tem paciente que fala, você desligou, né, doutora? Porque é Liga de imediato. novo aí, volta. É. Pede para voltar. E assim, e é o que eu falo para as pessoas, mesmo se você dormir, você vai ouvir sons na sala, você pode ouvir conversa, você vai estar dormindo profundo, a hora que eu te acordar, falar, ó, acabou, ou então muda de posição, a pessoa te obedece, a pessoa lembra daquilo, então o próprio nome já diz, é uma sedação consciente. Outra coisa, as pacientes que se submetem a tratamentos com óxido nitroso,
saem daqui dirigindo, sem acompanhante, voltam para o trabalho. Então não deixa você, não dá aquela ressaca pós-sedação. Eu falo que eu acho sensacional. Volto a dizer, não tem desculpa para deixar de tratar suas varizes e seus vasinhos porque você tem medo da dor. Não tem mais desculpa. Então vamos lá para mais uma situação e, na verdade, agora mais um caso difícil. Doutora Cláudia, imagina que chegou uma paciente no seu consultório para um tratamento de pequenos vasos e você foi lá, fez o uso do anox, fez o uso do seu laser, da escleroterapia e ela vem depois para rever isso daí. E surpresa, você vê aquela piora, aquela proliferação de veias, proliferação de vasos, na mesma região do tratamento. O que é isso? Por que acontece? O que se faz nessa situação, nesse caso difícil? Minhas pacientes sabem bem que isso, infelizmente, é uma coisa que pode acontecer, né? Isso pode acontecer após qualquer técnica de tratamento, eu falo para as pacientes. Então, na verdade, a pessoa vem melhorar e pode piorar. Na verdade, eu costumo explicar da seguinte forma: pode acontecer um rearranjo aí da circulação, né? Ou, às vezes, isso é provocado como se fosse uma reação inflamatória, que surgem aqueles pequenos vasinhos naquela região onde a gente fez o tratamento de uma veia maior, que é o chamado matching, né? Que pode ser inflamatório ou hemodinâmico, a gente conhece, sabe disso. O que fazer? Depende. No matching inflamatório, normalmente, a gente espera um pouquinho, 30, 60 dias, porque muita coisa já desaparece. Como uma reação inflamatória, ela acontece e vai embora, né? Quando o matching é hemodinâmico, a gente precisa, na verdade, localizar, em algumas vezes, o ponto que está gerando uma insuficiência naquela região, né? Existe também essa possibilidade. Como que eu posso explicar? Às vezes a gente faz a aplicação, a injeção, por exemplo, nos vasinhos, né? Mas existia o que a gente chama de uma perfurantezinha ali estética e o nosso tratamento não tratou ela. Então a gente precisa identificar esse ponto de vazamento, geralmente através de um ultrassom, para a gente tratar diretamente aquele local e aí a gente vai conseguir fechar, estancar aquele vazamento e a partir daí fazer novamente o tratamento naquela região para que aqueles vasos desapareçam. Então são situações diferentes. Não é considerado uma piora, sob o meu ponto de vista, mas volto a dizer, a gente precisa explicar para as pacientes que isso pode acontecer. Eu trabalho com termo de consentimento informado, né? E neste termo, eu falo inclusive sobre isso, né? Por quê? Porque as pacientes precisam saber não só os benefícios do tratamento, mas tudo que pode acontecer em decorrência destes tratamentos, independente da técnica que vai ser utilizada por nós. Perfeito. Então, duas situações aí. Para alguns casos, esperar mesmo, e para outros casos, tentar reabordar a partir da identificação de alguma situação. Então, Ver o que certamente aconteceu. isso certamente já aconteceu com outros colegas. E você que está ouvindo a gente, que de repente teve um caso desse em você mesmo, né? Você fez o tratamento aí com algum médico e de repente notou isso, saiba que isso tem nome, isso também tem um manejo, tem um tratamento. E às vezes não é tão fácil assim, né, doutora Cláudia? Não. Existe algum tratamento específico para essa situação? Ou seja, algo que você passe pomadas, cremes ou lasers, alguma coisa específica para esse tipo de reação? Existe sim, né? Para os matches inflamatórios, você está dizendo?
qualquer um, como que a gente pode diferenciar um e o outro e utilizar essas coisas diferentes para resolver esse caso difícil? Eu acho que basicamente para os a partir do momento que a gente identificar a origem, né, se for a origem do vazamento, vamos dizer assim, a gente tem que utilizar as técnicas de tratamentos vasculares. Mas existem as fontes de luz que a gente pode usar para melhorar o matching, existem vários cremes, né, que a gente também pode usar para tentar acelerar esse processo de, na verdade, o resultado que a paciente espera, né, e a gente também. Né? Eu também quero dizer que quando isso acontece, não é só a paciente que fica chateada, a gente também fica, né? E que também é do nosso interesse tentar resolver isso da melhor forma possível, o mais rápido possível. Então, existem a luz intensa pulsada, né, para matchings inflamatórios, eu acho que é uma boa fonte de luz. Que mais, Kikuchi? Eu que O... pergunto. O caso é difícil, o caso é seu, Cláudia. Eu basicamente, eu não tenho luz intensa pulsada no consultório. Quando acontecem os matchings, o matching inflamatório eu realmente espero um pouco para depois tentar ver o que sobrou e aí sim definir que tipo de intervenção a gente vai fazer. Quando o matching a gente acha que a causa não é só inflamatória, a gente busca realmente a origem do problema para tentar tratar, independente da técnica, com a melhor técnica possível, para que a gente obtenha o resultado esperado. Essa realmente é uma situação difícil, mas na nossa experiência também, no fim, sempre houve uma solução, uma melhora do quadro que, embora às vezes não fique 100%, acaba sendo melhor do que o quadro original, então aí a gente sempre vai carregar um benefício. O único detalhe aqui, pessoal, acho que vale lembrar que quando você está na parte recente assim de matching, procure se na eventualidade você não tem pequenos sangue pisado, pequenos coágulos retidos na área de tratamento, que isso pode provocar uma situação de match inflamatório e ali é só Sim. esperar drenar esse coágulo e não precisa fazer nada. Então você também, que de repente está diante dessa situação, não se preocupe, volte ao seu médico, que ele vai te dar a assistência necessária, que existe essa solução para esse caso difícil. Doutora Cláudia, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, mas eu queria te deixar, e na sua colocação final, para orientar uma última situação e um caso difícil, que é como se lida com um paciente insatisfeito. O que você pode dizer para a nossa comunidade aqui, médica, para os nossos profissionais de saúde, e mesmo para aquele paciente que não está muito feliz com o tratamento, como que você lida, o que você pode dizer para essa situação, para esse caso difícil? Eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas com relação aos tratamentos de varizes e vasinhos. Isso eu falo para os pacientes e para os colegas médicos. Durante muitos anos, eu acho que o tratamento de varizes e vasinhos foi minimizado, né? No sentido de, não, é só estética, a pessoa não trata, eu já estou velha, não quero mais, não uso mais saia. Não, as coisas não são assim, né? Então, a gente está falando de doença venosa crônica, independente, eu falo para as pacientes, de ter meia dúzia de vasinhos, você tem doença venosa crônica em estágio inicial, que vai progredir, né? Seja em quantidade, em calibre, enfim. Isso depende de cada um, né? É bem pessoal, mas é uma doença que pode virar uma insuficiência, né? E que pode trazer consequências importantes sob o ponto de vista sintomático e trazendo consequências no sentido de qualidade de vida, física e psicológica, inclusive, porque pode abrir uma ferida na perna da pessoa que não trata as varizes. Né? Então, a gente está falando de uma doença, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existem várias técnicas possíveis de tratamentos hoje. Não existe
uma certa e uma errada. Nós, como cirurgiões vasculares, a gente precisa abrir esse leque, a gente precisa conhecer técnicas, porque a gente, associando técnicas, principalmente para casos difíceis, a gente tem excelentes resultados com baixíssimos riscos, em tratamentos que podem ser feitos 100% dentro das nossas clínicas e consultórios. E agora eu quero falar para os pacientes, não existe milagre. As pacientes acham que a gente vai fazer algum tipo de intervenção numa determinada região e com aquela intervenção, aquela região já vai ficar sem nada. Ah, uma sessão resolve? Pode resolver ou não. Varizes, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe a complexidade desses casos. E que às vezes um caso que a pessoa é completamente assintomática e vê os vasinhos que a incomodam, tem uma rede venosa nutridora daqueles vasinhos que precisa ser tratada antes da gente ir direto ao que incomoda a paciente. Então, assim, não tem milagre, o cirurgião vascular precisa dominar, sim. Quanto mais técnicas ele dominar, melhor ele vai poder oferecer tratamentos melhores para os nossos pacientes. E aos nossos pacientes, não tem milagre, gente, não tem milagre. O tratamento pode trazer bons resultados rapidamente para algumas pessoas e para outras pessoas pode dar um pouco mais de trabalho, seja comigo, seja com o Dr. Rodrigo Kikuchi, seja com qualquer outro médico. Então, isso o paciente precisa ter na cabeça. Varizes não são tão simples assim, como as pessoas imaginaram durante muito tempo. Muito, muito obrigado, Cláudia, pelas suas opiniões, pelas suas condutas e por vestir aqui a camisa do Papo na Veia. Então, Sempre. muito obrigado. E Sou chegamos, fã então... assídua. Ah, que ótimo! E vocês que estão ouvindo também, porque dessa vez a gente chega ao fim, ao mais um episódio do podcast Papo na Veia. Se você gosta dos nossos assuntos, gosta do nosso podcast, vista a camisa do Papo na Veia, assim como a doutora Cláudia, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e nos seguindo nas plataformas de podcast. E já faço o convite sempre para você escrever aqui, se tiver sugestões de temas, elogios ou críticas, seja nos comentários, seja enviando um e-mail para jobstbrasil@este.com. Lembrando que este se escreve com E, 2 S e TY. A gente também está no Instagram, @jobstbr. Curtiu esse episódio? Não deixe de compartilhar. E não fique sem assunto. Continue acompanhando o podcast Papo na Veia. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!